Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta a Gincana Bíblica 6, perguntas e respostas com referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro virá o slide com a pergunta. Depois de 10 segundos, virá o slide com a resposta. E a referência bíblica ou um comentário que justifique a resposta. Esta gincana será composta por 10 perguntas. Anote as suas respostas em um papel e depois veja quantas conseguiu acertar. Se quiser, compartilhe nos comentários, dizendo quantas acertou. Perguntas. Pergunta número 1. O saltério, inário dos judeus, é também conhecido como letra A, Livro de Gênesis, letra B, Pentateuco, letra C, Eclesiastes, letra D, Livro dos Cânticos, letra E, Livro dos Salmos. Resposta, letra E. Comentário. Saltério é outro nome dado ao livro dos Salmos, o qual faz parte dos livros poéticos. É o livro de hinos usado pelos judeus. Pergunta número 2. O único salmo escrito por Moisés foi: letra A, Salmo 119, letra B, Salmo 109, letra C, Salmo 129, letra D, Salmo 100, letra E, Salmo 90. Resposta, letra E. Comentário. O Salmo 90 é o único salmo escrito por Moisés. Pergunta número 3. O maior capítulo do livro dos Salmos possui 176 versículos. Estamos nos referindo ao Salmo, letra A, 119, letra B, 109, letra C, 129, letra D, 100, letra E, 90. Resposta, letra A. Comentário. O Salmo 119 é o maior capítulo do livro dos Salmos, com 176 versículos. Pergunta número 4. Qual foi o profeta menor que disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Letra A, Obadias. Letra B, Jonas. Letra C, Miqueias. Letra D, Naum. Letra E, Abacuque. Resposta, letra E, referência bíblica, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. O texto bíblico diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pergunta número 5. Qual foi o profeta menor que disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal? Letra A, Obadias. Letra B, Jonas. Letra C, Miqueias. Letra D, Joel. Letra E, Naum.
Resposta, letra D, referência bíblica, Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Pergunta número 6. Qual foi o profeta menor que disse: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam? Letra A, Obadias. Letra B, Naum. Letra C, Miqueias. Letra D, Jonas. Letra E, Abacuque. Resposta, letra B, referência bíblica, Naum capítulo 1, versículo 7. O texto bíblico diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Pergunta número 7. Quantas vezes a Bíblia registra que as águas do Rio Jordão se abriram? Letra A, uma vez. Letra B, duas vezes. Letra C, três vezes. Letra D, quatro vezes. Letra E, cinco vezes. Resposta, letra C. Comentário. O Antigo Testamento registra as três vezes que o Rio Jordão foi atravessado a seco. Veremos a seguir as referências bíblicas. Primeira, Josué, capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico diz assim: Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do rio Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Leremos agora a segunda e a terceira referências. Ambas as referências se encontram no livro de 2 Reis, capítulo 2. A segunda referência se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículos 7 e 8. O texto bíblico diz assim: Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Terceira referência, 2 Reis, capítulo 2, versículos 13 e 14. O texto bíblico diz assim: Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Pergunta número 8. Qual livro do Pentateuco é conhecido como a segunda lei? Letra A, Gênesis. Letra B, Êxodo. Letra C, Levítico. Letra D, Números. Letra E, Deuteronômio. Resposta, letra E. Comentário. O nome Deuteronômio vem do grego, Deuteronomion. Deuteros significa segundo, segunda. Nomos significa lei. Deuteronômio significa segunda lei. Na verdade, não se trata de uma nova lei, mas se trata da repetição de muitas leis e mandamentos feita por Moisés a uma nova geração que entraria na terra prometida. Da geração que murmurou no deserto, somente Josué e Calebe entrariam em Canaã. Pergunta número 9. O Mar da Galileia é conhecido por todos os nomes abaixo, exceto: letra A, Mar Morto ou Mar Salgado. Letra B, Mar de Tiberíades.
Letra C, Mar de Quinerete. Letra D, Lago de Genezaré. Resposta, letra A, é a exceção. O Mar da Galileia não é o Mar Morto, não é o Mar Salgado. O Mar Morto é o mesmo que o Mar Salgado. O Mar da Galileia é outro mar. Comentário. Ele é designado por este nome, Mar da Galileia, especialmente no Novo Testamento. Mas esse lago também é citado com outros nomes na Bíblia. Ele é chamado de Mar de Quinerete, em Números capítulo 34, versículo 11. Lago de Genezaré, em Lucas capítulo 5, versículo 1, e Mar de Tiberíades, em João capítulo 6, versículo 1. Referências bíblicas. Veremos agora as 3 referências bíblicas às quais se referem aos nomes do Mar da Galileia. A primeira está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A segunda referência em Números, capítulo 34, versículo 11. Nesse texto do capítulo 34 de Números, Deus está dando os limites da terra de Canaã para o povo de Israel. O texto bíblico diz assim: O limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Lucas capítulo 5, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Pergunta número 10. Depois de passar uma noite inteira sem pescar nada, os discípulos viram um homem na praia, que perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. Eles responderam que não tinham pescado nada. O homem disse para lançar a rede à direita do barco. Eles o fizeram e pescaram uma grande quantidade de peixes. Quantos peixes eles pescaram? Letra A, 150 grandes peixes. Letra B, 151 grandes peixes. Letra C, 152 grandes peixes. Letra D, 153 grandes peixes. Letra E, 154 grandes peixes. Resposta, letra D, referência bíblica. João capítulo 21, versículo 11. O texto bíblico diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O canal Palavra de Vida apresentou o Gincana 6, com referências bíblicas e comentários. Participe também das outras gincanas. Confira os links na descrição do vídeo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.